Bom dia a todos. Meu nome é Cristiano Braga. É um prazer estar com todos aí nessa manhã para a gente falar sobre direito da moda, juntamente com a professora Regina Ferreira. Agradeço também aí o convite da ASP, né? E a gente vai fazer um debate bem curto, uma apresentação curta aqui, eu e a professora Regina, e a gente vai priorizar também questões que vocês forem colocando aí no chat, para que a gente possa ser mais assertivo, né, em relação às dúvidas, comentários, enfim, fazer um debate construtivo nessa manhã de sexta-feira. Olá, bom dia a todos e todas. Para mim também é um grande privilégio, uma grande satisfação estar aqui na ASP, né, para essa palestra aí falando de um tema tão atual e tão importante que é o Fashion Law, principalmente numa casa que foi, na verdade, a casa que me deu a minha primeira oportunidade de estágio, né? Quando eu comecei a faculdade, não sabia para onde enviar o meu currículo e a ASP tinha um setor específico que era possível fazer essa intermediação entre os escritórios de advocacia e as pessoas que estavam interessadas ali em conseguir uma vaga, e foi ali que eu deixei meu currículo, meu pobre currículo, né? Na época eu tinha poucas coisas para serem ditas, e consegui meu primeiro estágio, foi até o escritório que eu trabalhei durante 15 anos, até que eu criasse aí um escritório voltado para o Fashion Law. É um prazer também estar aqui com o professor Cristiano, tenho certeza que vai ser uma manhã aí de muitas trocas, né? Eu e o professor Cristiano, a gente pensou que o melhor formato seria primeiro eu falar, até para fazer uma abordagem geral do Fashion Law, e depois ele trazer aí esse tema tão específico e tão importante aí para a propriedade, que é a propriedade intelectual para a indústria da moda, né? Podemos seguir assim, professor? Combinado. Com certeza. Acho que antes de mais nada, né, antes da gente começar a falar do que é esse cenário de oportunidades, né, como que a gente poderia trabalhar com fashion law, né, enquanto advogado, enfim, ou quanto até com atividades que são correlatas ali à advocacia, ou seja, estão muito próximas, como por exemplo de uma assistência técnica, uma perícia. Acho que é interessante a gente colocar todo mundo na mesma página, né, e pensar o que é, né, esse fashion law, do que nós estamos falando, né? Até porque a gente tem sempre essa ideia, né, de trazer esses termos estrangeiros para o nosso contexto brasileiro, né? Então já começa, parece que é um glamour só, né? Começa uma palavra fashion law, né? Começa não com direito, né? Já começa com moda em primeiro lugar. E, na verdade, a gente está aqui um pouco até para desmistificar tudo isso, que fashion law não é sinônimo só de moda no sentido de desfiles, né? Mas também é um sinônimo aí de muitas problemáticas, muitos problemas que a gente vive dentro de uma cadeia produtiva, né? E Fashion Law, então, ele surge, porque surge com uma professora norte-americana, que é a professora Susan Scafidi, e que lá naquele contexto, né, o professor Cristiano depois vai falar sobre propriedade intelectual, naquele contexto tem uma proteção para as criações de moda um pouco, vamos dizer assim, não tão contemplativa, né? Então, temos ali os artigos de moda sendo compreendidos como artigos utilitários e, como tal, não recebe ali uma proteção adequada. Por esse motivo, a gente acaba trazendo, né, esses debates, a professora começa a desenvolver esses debates para ter uma criação, uma proteção, talvez ideal para as produções de moda. Quando a gente transporta um pouco para a nossa realidade, né, sem querer também aventurar, falar do tema do professor, mas quando a gente transporta para a nossa realidade brasileira, não é que nós não temos uma legislação, nós temos uma legislação. Pode ser ideal ou não ideal, mas nós temos uma legislação minimamente que protegeria alguns artigos de moda. Questionável, obviamente, quando a gente fala de uma proteção como o direito autoral, que é a vida inteira do criador, né? Mais um período aí depois da morte, e aí a gente pensa se um artigo de moda precisa de uma proteção tão extensiva, né? Mas de alguma forma nós temos. O fato é que quando a gente transporta o fashion law para a realidade brasileira, não que não seja importante a propriedade intelectual, pelo contrário, é muito importante e às vezes até confundida como sinônimo de fashion law, mas nós temos ali uma pluralidade de questões e particularidades dentro de uma indústria,
e no contexto brasileiro ainda mais agravada, porque a gente pensa que moda, né, quando a gente fala de moda, a gente não está falando só de têxtil, de confecção, nós estamos falando de uma realidade ali que envolve o setor calçadista, de beleza, de joalheria. Então, tem uma amplitude muito maior, né, do que talvez outras localidades, e ainda temos também complexidades do nosso país que acabam trazendo ali uma importância do direito da moda ainda maior do que em outras regiões, né? Como, por exemplo, uma cadeia produtiva, que eu digo, completa e complexa, ou seja, nós temos desde a produção da matéria-prima, né, como, por exemplo, o algodão, passando aí pelas tecelagens, passando pelas beneficiadoras, até ter um varejo, um forte varejo, e depois também a gente tem ali, né, o pós-consumo, ou seja, o que vamos fazer com todos esses produtos. Então, você imagina que desde a produção do algodão até o resíduo de tecidos, o que vamos fazer com os resíduos de tecidos, nós temos uma complexidade ali de problemas de todas as ordens, mas principalmente problemas jurídicos, né? Então, desde questões relacionadas ali ao campo, ao trabalho análogo de escravo no âmbito rural, né, a questão de produtos tóxicos que são manuseados nesses ambientes, também passando ali por uma questão relacionada à própria dinâmica, né, das confecções do que nós temos, né? Então, aí falando também, às vezes, de trabalho análogo de escravo num contexto urbano, mas também temos questões contratuais, questões tributárias, enfim, uma série de questões ali que acabam, né, permeando esse nosso universo. Bom, de qualquer forma, a gente tem ali, então, já algumas coisas que no nosso país, né, eu digo sempre que não é para amadores, né? Aqui a gente tem problema de todas as ordens e muitas complexidades. Mas a moda em si, né, se a gente for pensar, por que então a gente fala de direito da moda? Será que as outras áreas do direito, né, será que as tradicionais áreas do direito que a gente aprende na faculdade, elas não seriam suficientes, né? Será que a gente está falando de um novo direito? Será que nós estamos falando de bens jurídicos diferentes? E, na verdade, não, né? O que a gente está falando é de olhar o direito de acordo com o setor. Um setor complexo, completo, né? Principalmente quando a gente está falando no nosso país, como eu mencionei, que trabalha desde do pré-consumo, dentro do consumo e até o pós-consumo, mas também a gente está falando aí de uma série de coisas que talvez em outras realidades a gente não experimentaria. Então, o que diferencia, né? Eu sempre digo, gosto muito de tentar usar esse exemplo, que na verdade, o direito da moda, ele não, talvez nesse momento, não possa ser reconhecido como uma área autônoma do direito. Até porque a gente bebe em fontes de outras áreas. Então, a gente está sempre ao lado da propriedade intelectual, do direito do trabalho, do direito penal, do direito tributário. Por outro lado, nós temos especificidades que tornam o direito da moda particular. Ou seja, eu não posso lidar, muitas vezes, da mesma forma que eu trabalharia para um setor de óleo e gás, como eu trabalho para um setor de moda, né? Vou citar algumas particularidades, mas o fato é que o momento que nós estamos vivendo do Fashion Law, no meu entender, é mais ou menos do que nós experimentamos ali quando a gente está falando de direito do entretenimento, de mídia, quando a gente estava falando mesmo do direito desportivo ou de óleo e gás. Ou seja, não existia necessidade de um direito autônomo, mas era olhado para o setor, para as características, particularidades que acabam exigindo desse advogado, né, desse consultor, desse assessor, uma postura diferente, né? E aí, para trazer algumas particularidades, né, que eu entendo ali da indústria da moda, e aí já mencionando até uma que é bastante cara para o professor Cristiano, que é a questão da propriedade intelectual, né? Eu gosto muito de usar uma frase da professora Débora Portillo, que ela diz o seguinte, que ninguém compra deliberadamente um uísque falsificado porque sabe que no dia seguinte vai dar dor de cabeça. Da mesma forma que ninguém compra um remédio de câncer falsificado porque sabe que provavelmente não, que não vai fazer o efeito que você está esperando. Por outro lado, a gente tem uma postura de consumo que os consumidores acabam comprando produtos falsificados com uma ideia ali, sabendo que é falsificado, né? Mas não se importa com isso. Então, na moda, a gente já tem ali como particularidade essa questão da propriedade intelectual, porque, obviamente, a gente está vendendo produto, então as marcas querem gerar toda vamos dizer assim, esse desejo, né, de consumo, essa experiência. E aí, naturalmente, você abre ali para um mercado, né, que é o da propriedade intelectual, de violações, e que é rentável, porque você, na verdade, você não investiu em absolutamente nada, né? Você está copiando o que foi o trabalho alheio,
é um mercado bastante perigoso, porque a gente já tem notícias de que algumas reais e algumas que a gente já ouve, né, que ele vem não só fortalece, né, ali todo o instrumento, todo o artefato para subsídios de tráfico de drogas, tráfico de pessoas, mas também a gente já tem notícias aí de que também a própria propriedade intelectual, né, a violação da propriedade intelectual, esse ativo, né, esse numerário que acaba sendo obtido, tem sido utilizado também para financiar o terrorismo. Então, a gente tem uma série de problemas dentro desse universo, e claro que a gente tem uma sociedade que vamos dizer, uma sociedade de consumo e também consumista. Então, tem sempre esse desejo, né, e às vezes as pessoas não entendem, não interpretam ali os malefícios que tem. Mas trazendo para outros aspectos também, a gente pode pensar no próprio complexidade do processo produtivo que eu mencionei para vocês, ou seja, não dá para esse especialista ignorar que nós temos uma cadeia de bastante complexidade, né? Também a gente pode mencionar como outra questão ali particular da indústria da moda é a própria dinâmica dos negócios, né? Então, ali os produtos são feitos para serem vendidos, né? Então, não adianta nada você criar algo e que já passou a determinado tempo ali de venda que os consumidores não querem mais. Então, a gente tem uma velocidade, uma dinâmica que, consequentemente, acabam trazendo problemas, desde problemas relacionados ao próprio assédio, no sentido das pessoas terem que trabalhar numa dinâmica de celeridade, de velocidade tão grande que muitas vezes um criador não tem a tranquilidade emocional para criar algo, né? Ele fica ali o tempo inteiro trabalhando ali sob pressão, né? Então, a gente tem situações complicadas relacionadas a burnout, nós temos questões relacionadas também ali ao assédio sexual e também assédio moral, principalmente envolvendo ali o âmbito dos modelos, né? E pessoas que trabalham ali nessa área, né? Eu digo sempre que nessa dinâmica de velocidade, não só os produtos eles têm uma data de validade, mas às vezes também as pessoas, né? Então a gente tem uma problemática relacionada a isso também. E nós temos também, né, a questão de decisões sempre assertivas, de sempre algo que tem que ser trabalhar sempre na efemeridade, na velocidade, e como manter tudo isso, né, de uma forma, ter um ambiente de trabalho, por exemplo, minimamente, né, adequado ali para os seus colaboradores, né. E algo também que para mim é bastante sensível dentro da indústria da moda é a questão do valor do intangível, né. O que eu quero dizer com isso? É claro que os bens tangíveis, né, ou seja, o estoque, o imóvel, toda a produção, isso tudo é muito importante para qualquer negócio. Mas para a indústria da moda, talvez o bem intangível ele tenha tanto valor quanto o bem tangível. E aí esses bens intangíveis, eu posso citar a imagem, a própria marca e também a reputação, né? Então, não dá para uma empresa viver, de repente, um escândalo, como, por exemplo, relacionado a trabalho análogo de escravo, e não ter aquilo que é, né, o seu sinal distintivo marca, de alguma forma prejudicado, né? Então, desde boicotes de consumidores que não querem mais comprar daquela marca, até uma interpretação bastante ruim e negativa em relação a todos os stakeholders, como investidores, né? Não só os consumidores, mas os investidores e também esses movimentos não governamentais, enfim, que acabam fortalecendo muito essa questão da transparência, né? A necessidade de transparência das marcas. Então, certamente, para a indústria da moda, o valor intangível ele vale tanto quanto o valor tangível. E essas são algumas das particularidades que eu queria mencionar para vocês, para colocar o seguinte, que não adianta a gente trabalhar com a mesma postura enquanto advogado, sem que a gente observe esse setor, né? Sem que a gente entenda como é que ele funciona, qual que é a dinâmica, né? E principalmente quando a gente está falando de um setor que cada vez mais vem sendo impulsionado para mudanças, né? A gente está falando de uma indústria que é a segunda maior poluidora. Então, com certeza, os negócios de moda eles estão tendo que se modificar de alguma forma, né? Então, eu estava até mencionando isso numa outra palestra, que as empresas elas não podem mais ter a mesma postura. As empresas elas estão buscando, né, cada vez mais uma gestão mais horizontal, mais colaborativa, olhando para temas como diversidade, né, olhando para temas relacionados aí com respeito ao meio ambiente, ao social também, à governança, né, o que a gente chama aí de eixos de ESG. Então, cada vez mais as empresas elas estão passando por momentos bastante delicados, assim, algumas empresas simplesmente dizem, não, isso não é um problema meu, eu só não quero ficar mal vista com o meu stakeholder,
mas outras empresas já estão trabalhando em projetos com isso. Então, você imagina que não só nós podemos trabalhar, enquanto advogados, numa estruturação de um negócio já consolidado, né? Trabalhando ali com o nosso dia a dia, tanto de fazer contratos, ou mesmo quando o problema já apareceu, mas também os advogados estão sendo chamados cada vez mais a trabalhar no universo ali de prevenção, né? Como é que o meu negócio pode não ser mal visto, como é que eu posso não macular o meu bem intangível, a minha reputação corporativa, e como é que eu posso prevenir riscos, né, e crises, né, acho que no meu negócio. Então, o advogado, cada vez mais, ele está sendo chamado ali para fazer parte desse negócio, ou seja, nós não somos mais chamados só para quando o problema já existe, né? Nós somos chamados ali para uma mesa de negociação. Por exemplo, vou dar um exemplo que eu gosto bastante, que é algumas empresas têm um departamento jurídico já bastante estruturado, né? Empresas de moda, principalmente do varejo, e que o corpo jurídico, quando tem uma criação de uma coleção, né, que eles fazem aquela primeiro stand de exposição, o departamento jurídico desce junto com esses colaboradores para verificar ali se tem ali algum tipo de infração, se tem algum case ali que pode dar um problema relacionado à cópia, a plágio, ou mesmo a apropriação cultural. E é essa interação que a gente precisa ter, né? Então, esse advogado, além dos conhecimentos técnicos, né, jurídicos, né, que a gente pode chamar aí de hard skill, que é realmente saber o direito, nós temos que cumprir exatamente tal como qualquer outro advogado, soma-se a isso a ideia de que nós temos também que entender um pouco do negócio, entender um pouco de como funciona esse chão de fábrica, entender quais são essas dores para poder prestar o melhor serviço, né? Então, isso é tudo muito desafiador? Com certeza é muito desafiador, mas também é um universo ali de oportunidades, né? Afinal de contas, nós estamos falando ali de um mercado extremamente lucrativo, que no mais das vezes é visto ali de uma forma bastante leviana, né? Ah, não, é moda, né? Como se fosse algo menor. E não, a gente está falando de um segmento altamente economicamente relevante e que traz novas oportunidades, né? E aí, então, algumas sugestões aí, caminhando já para o finalmente, para quem, né, não trabalha ainda com fashion law, que gostaria de trabalhar com isso, ou se está ouvindo pela primeira vez e, né, observou ali que tem oportunidades, eu posso dizer que existe oportunidades, né? Vou dizer que também acho que é importante a gente contextualizar, acho que tem muitos estudantes aqui também. Fique tranquilo se você não encontrou uma vaga aberta para fashion law, né? São pouquíssimos escritórios que se dedicam a isso. O que acontece muito alguns escritórios já tinham clientes de moda e que estão reforçando ali a sua base para trazer cada vez mais essa especialidade, né? Mas o fato de um escritório advogar para uma empresa de moda não significa que ele é um escritório dedicado a fashion law, né? Como eu disse, precisa entender um pouco mais dessa dinâmica e precisa entender um pouco mais desse setor. Por outro lado, o que eu percebo cada vez mais os departamentos jurídicos de empresas estão enxergando a necessidade de um profissional especializado. Outros escritórios também com um pouco mais de, vamos dizer assim, de estrutura, também estão criando áreas dentro do escritório, dentro de fashion law. É claro que a gente passa aí por alguns entraves, né? Mas a fashion law é de quem, né? Quem é o dono do fashion law se ele dialoga com todas as áreas? Então, a gente tem um enfrentamento ali até um pouco delicado, né, entre os sócios, né, quer dizer, fashion law vai ficar com os meus clientes, e na verdade não, né, fashion law, na verdade é algo multidisciplinar e que dialoga com todas as áreas, né, então eu acho que tem aí um cenário, vamos dizer, positivo, eu sou uma pessoa bastante positiva, eu acredito que em breve, né, em pouco tempo, nós vamos ter sim bancas especializadas, cada vez mais especializadas dentro de fashion law. E aí, então, quem está querendo estudar, se dedicar ou já trabalha com empresas de moda e quer, né, de repente, aumentar, né, ou mesmo aumentar essa base de clientes, ou mesmo criar e ter uma capilaridade maior, eu acho que alguns passos, né, são importantes, foram alguns que eu adotei. Hoje eu posso dizer com muito orgulho que o meu escritório se dedica 90% a empresas de moda, e eu posso dizer, né, que eu acho que a primeira coisa é estudar, né? Estudar no sentido de entender o que é essa cadeia produtiva, entender quais são os negócios relevantes. Não estou falando para ignorar tudo que você aprendeu, pelo contrário, né? Somar mesmo, buscar ali toda a seu repertório, o seu conhecimento e somar a tudo isso, né? Um outro passo que eu acho que é importante é sempre a leitura. E acho que nós estamos vivendo um momento muito positivo, porque quando a gente começou a estudar fashion law, não tinham livros, não tinham materiais, e hoje nós temos diversas publicações relacionadas ao tema.
Também temos especializações, né, tanto em curto prazo, como também em longo prazo, como pós-graduação. Então, acho que o primeiro momento é se preparar para esse universo, né? Porque eu sempre digo, você pode trabalhar para uma empresa de moda, mas se você não tiver o diálogo adequado, talvez você enfrente ali, né? Se você trabalhar só com juridiquês, talvez você não consiga se comunicar com uma pessoa, com um empreendedor que talvez viva naquele mundo criativo, né? E que tem um outro linguajar. Então, acho que o diálogo é importante, a compreensão, né? Como falar, como se posicionar, sempre desmistificando que fashion law não é só não é moda no sentido de saber se vestir, a gente não faz consultoria de imagem, né? Sem menosprezar o trabalho de ninguém, mas o nosso trabalho é advogar para empresas, advogar para empreendedores, né? E como que a gente pode fazer isso da melhor forma? Eu acho que é se preparando, né? Então, hoje a gente tem uma abundância aí de conteúdos, temos comissões de fashion law, temos estudos, temos análises, e principalmente, acho que é uma coisa bastante importante, né? Olhar quais são as tendências globais também, né? Para a gente não ficar só no nosso universo, mas entender que, por exemplo, a sustentabilidade é uma tendência global e que vai atingir todo o empresariado, né? Daqui ou de fora. Né? Então, em que medida que você, enquanto jurista, enquanto detentor do conhecimento de uma área jurídica, pode migrar, né, e trazer isso e poder prestar um serviço melhor para as empresas de moda. Bom, fiz aqui o meu breve overview do que é a minha compreensão tanto do fashion law, do que ele foi, como ele chegou no Brasil, até o momento que a gente está vivendo, e também o futuro aí, e oportunidades para quem quer se dedicar a isso. E agora passo a palavra aqui para o meu colega, professor Cristiano, dizer que para mim é um prazer estar ao seu lado, ainda que virtualmente, nesse bate-papo aqui pela manhã. Obrigado, professora Regina. Obrigado pela aula, né? Porque a gente sempre acaba aprendendo, né? Cada vez mais quando a gente começa a escutar, entende, né? E trabalha no dia a dia, né? E eu acho que a tua fala também casa bastante aqui com o meu tema, porque aqui no escritório nós somos um escritório empresarial com foco em propriedade intelectual, né? Então, o Fashion Law, na verdade, ele surgiu exatamente dessa condição de clientes, né, que trouxeram a demanda, e com o tempo a gente foi se dedicando, como a gente sempre faz aqui, né? Como a gente trabalha com inovação, a propriedade intelectual, patentes, enfim, a gente sempre busca o chão de fábrica, né? Então a gente entende os motivos da criação, né? Os motivos que o inventor chegou naquela solução de um problema técnico no chão de fábrica, né? E isso é importante. E dentro do Fashion Law, o caminho foi exatamente o mesmo, né? Então a gente começou a entender toda essa cadeia, né, da moda para conseguir assessorar os clientes. Então aqui hoje a gente tem o cliente pequeno e a gente tem o cliente grande. Então a gente entende todo o fluxo e todo o relacionamento que eles têm e as dificuldades de relacionamento que eles enfrentam entre eles também, né? Porque nem todos são concorrentes, muito pelo contrário, né? Muitos deles são parceiros e fornecedores, né? São stakeholders, como você falou, né? De uma cadeia que inicia numa parte e termina lá no consumidor final, né? Então, por isso que o meu tema hoje, o que eu quis trazer para a gente debater são os pequenos negócios, né? Que também estão envolvidos aí no Fashion Law, né, no direito da moda, e trazendo a propriedade intelectual, que pode ser uma ferramenta importante para os advogados e advogadas que querem entrar, né, nesse ramo, né? Então, eu trouxe uma apresentação que eu vou compartilhar com vocês aqui, só para a gente tratar dos três principais temas que a gente tem hoje aqui no escritório. Tá? Eu só preciso que vocês me confirmem aí se está aparecendo. Tá ok? Então, aqui o tema que eu trouxe para a gente conversar hoje é o uso da propriedade intelectual para proteção de pequenos e médios negócios da moda. Eu queria fazer só uma introdução sobre esse título, né? Porque quando a gente fala em proteção, geralmente o que vem à mente é proteger contra a concorrência, né? E aqui a gente trata essa proteção através da propriedade intelectual de uma forma um pouco diferente, né, de uma forma preventiva, ou seja, a gente busca analisar aquilo que pode ser protegido para evitar contratempos futuros, né? E aí a gente vai tratar dos temas aqui rapidamente para a gente depois fazer um debate,
que muitas vezes as empresas elas acabam negligenciando algumas situações que lá na frente a gente já sabe que vai ter problema, né? Então, por isso que a gente sempre recomenda a propriedade intelectual como uma ferramenta importante, principalmente para os pequenos e médios negócios. Porque hoje, quando a gente vai analisar e vai estudar e vai ler, né, sobre fashion law, geralmente a gente acaba caindo em exemplos, né, de ações judiciais ou qualquer outra demanda de grandes players, né? Então, seja da indústria ou do varejo. Só que essa não é a realidade da maioria, né, dos negócios da moda, né? Então, em 2019, só para a gente ter uma ideia, existiam 1 milhão de CNPJs de empresas, né, voltada para esse segmento da moda. Eu até tentei buscar a informação aqui, né, atualizada, porque me parece que isso já está na faixa de 1,5 milhão de empresas regularizadas com CNPJ que atuam nesse segmento e são pequenas empresas, né? Então, vamos tratar um pouquinho aqui, né, do que é a propriedade intelectual, só para a gente contextualizar. Eu costumo utilizar esse conceito, né, que é um conjunto de direitos, né, que incide sobre as criações do intelecto humano. Mas isso é muito amplo, né? Porque a propriedade intelectual em si, né, ela está dividida em legislações diferentes, né? E quando a gente trata do fashion law, geralmente a gente acaba caindo na propriedade industrial, que é onde tem ali as marcas, patentes, desenho industrial, e a gente trata de concorrência desleal também, né? E o direito autoral, né? Então, hoje aqui a gente vai conversar um pouquinho sobre esses 3 direitos, né, de propriedade intelectual, que seriam as marcas, o direito autoral e o desenho industrial, que são hoje os principais direitos que a gente costuma discutir, né, com os pequenos negócios, né? E os pequenos negócios que a gente trata aqui, muitas vezes são lojistas, né, que revendem produtos. E a gente tem os creators também, né? Que são pessoas que desenvolvem, que desenham e eles mesmos, né, realizam o comércio. Então, a gente tem 2 perfis aqui, né? E quando a gente trata de propriedade intelectual, existem situações diferenciadas para esses 2 tipos de empresas, né? E aqui eu trouxe algumas notícias, né, sobre a questão de marca, né, de processos judiciais envolvendo marca, né, que a gente costuma sempre comentar com os clientes aqui. Embora seja o assunto hoje mais difundido, né, que os clientes já conhecem, pelo menos em parte, né, a importância da marca, a gente ainda vê os pequenos negócios, né, os negócios que estão iniciando, negligenciando um pouco o registro da marca, né? Então, a gente entende que existe muito investimento para constituir a empresa, para trabalhar com fornecedores, para colocar o produto no mercado, para fazer marketing, né? E muitas das vezes o pessoal acha que, não, tudo bem, né? Deixa que depois eu faço o registro. E isso tem sido muito comum ao longo dos anos, né? O grande problema hoje é que as pessoas estão fazendo, as marcas criam nomes, colocam no mercado e não visualizam, de repente, se tem algum impedimento, né? Então, por isso que eu trago aqui, né, a questão do conceito de marca aqui também para vocês, né, que é o sinal distintivo, né, que vai identificar o produto ou vai identificar o serviço, né, o comércio, a loja, o varejo, né, que não conste em nenhuma proibição legal. E aqui, normalmente, reside um grande problema, né? Porque, atualmente, se eu não me engano, são 16 mil pedidos de registro de marca aí por mês no INPI, né? Então, está cada vez mais difícil de a gente encontrar uma liberdade de registro para um nome distintivo, né? Porque, geralmente, a gente vai procurar. Existem proximidades, né, de marca que já foram requeridas ou já estão registradas, né? E isso acaba sendo um problema lá na frente. Um caso que a gente tem trabalhado bastante aqui, que eu tenho uma proximidade com o Sebrae, são de empresas nesse segmento que tocam o negócio já há 1, 2, 3 anos e decidem franquear, né? A lei de franquias hoje diz que é obrigatório tu ter pelo menos o pedido de registro de marca, né, para constituir uma franquia, para regularizar o processo de franquia.
né? E isso a gente tem visto ainda, infelizmente, que não tem acontecido. Ou seja, a gente trata da marca, a gente trata da marca ainda como uma possibilidade gigante de mercado, né? Porque a maioria das pessoas hoje que a gente conversa, advogados que estão entrando nesse segmento, né? E que ainda estão enxergando o Fashion Law como propriedade intelectual, e a professora Regina aqui já explicou muito bem que não é, né? Existe uma cadeia de direitos aí vinculados ao Fashion Law muito grande, né? Então, mas aqui fica já o alerta, né? O alerta para quem está começando essa carreira, que a marca ainda é um instrumento que pode ser estudado, que pode ser analisado e que pode ser levado para os clientes que podem chegar hoje no escritório de vocês, tá? E aqui eu trouxe só dois cases, né, para a gente discutir também, e depois podem ficar as questões aí relacionadas à marca, que é a questão das redes sociais, né? Então, a gente tem recebido aqui bastante reclamação de clientes que criam suas marcas, criam seus negócios, fazem um branding muito bacana, um posicionamento muito legal, e depois de um tempo acabam encontrando perfis, né, em Instagram, Facebook, outras redes sociais, né, com a mesma marca. E muitas das vezes, né, com a mesma logomarca, né, com o mesmo posicionamento em termos visuais. E a questão hoje das redes sociais tem ficado cada vez mais difícil fazer a derrubada desses perfis, né? Se tu não tiver uma marca registrada, porque se você entrar hoje, por exemplo, no Instagram, para fazer uma denúncia, né, de uma cópia, de uma reprodução de marca registrada, eles vão pedir, a primeira coisa que eles vão pedir é o registro, o certificado de registro, né? E se você não tiver isso, dificilmente vai conseguir êxito, né, em tirar esse concorrente que daqui a um pouco pode não só estar desviando clientela, mas de repente pode estar até maculando, né, a imagem, a reputação da marca, vendendo produtos falsificados, por exemplo, né? E isso tem sido muito comum. Então, dos casos que mais chegam aqui no escritório, que a gente tem recomendado para os clientes, né, de fazer o registro da marca, para que a marca possa ser um instrumento importante, né, para tentar combater esse tipo de prática, né, que não acontece, né, pessoal, só nas redes sociais. Então, a gente está falando aí de plataformas, né, de marketplace, que se utilizam, né, de marcas para dar uma cara, né, um pouco mais de credibilidade, né, para vender produtos piratas nesses marketplaces de marcas que já existem, né? Então, o pessoal entra no marketplace para comprar um calçado, por exemplo, ele vê a marca, ele vai pesquisar na rede social, ele vai ver que tem uma rede social que tem 10, 15, 50 mil seguidores, isso dá credibilidade para ele comprar, né? E ele, de repente, o consumidor nem sabe que está comprando um produto falsificado, né? Então, essa é uma condição interessante, né, de trabalhar com, né, cada vez mais essa importância de levar a marca a registro, né? E tem que ser um investimento, né? Não pode ser olhado como custo. Um outro fator também que a gente tem recebido bastante aqui no escritório é a questão dos pequenos negócios que estão enxergando nos influenciadores digitais, né, e regionais uma possibilidade de fazer um marketing mais direcionado. Só que daí a gente começa a encontrar alguns problemas, né, relacionados também em relação à marca, mas também em relação a contratos, tá, pessoal? Porque, assim, se faz lá uma contratação, tá? Eu vou contar um caso da semana passada, tá? Se fez uma contratação, o cliente fez uma contratação, não fez contrato, né? Foi um acordo ali por e-mail, para um influenciador que tinha, né, uns 50 mil seguidores, né, da cidade, para fazer lá, eram 5 stories e mais 3 reels, né? Então, foi feito o primeiro, foi feito o segundo, se eu não me engano, era por 3 semanas ou 2 semanas, não me recordo o caso. Só que chegou no terceiro stories, né, o cliente identificou que o influenciador ele estava envolvendo um concorrente, envolvendo um assunto que não era interessante para ele. Na verdade, era até danoso, né, para o negócio, e ele entrou em contato com o influenciador pedindo, então, para a retirada do post, né?
e eles entraram, então, numa discussão. E aí o meu cliente, o que ele fez? Ele simplesmente deixou de repassar os valores que eles tinham acordado ali por post, etc. e tal. O influenciador, o que ele fez? Ele disse que não vou tirar, né, o meu post enquanto tu não me pagar. E o que aconteceu? Chegou essa questão aqui no escritório. Primeira pergunta que eu faço para ele: bom, tu tem marca registrada? Ele não tinha marca registrada, né? E tu tem contrato? Não tenho contrato também. Então, assim, a única questão que a gente tinha aqui era ir para o judiciário, sabendo, né, dos custos que envolve o judiciário, né, dos riscos de entendimento que envolve um juiz que vai definir, né, uma questão liminar, etc. O cliente, geralmente, nesses casos, ele acaba dando um passo para trás, né? Ele acaba não indo para o judiciário quando ele começa a entender os custos que envolve honorários, custos judiciais, alguma eventual perícia, enfim, ou o risco, né, de uma sucumbência no processo, ele acaba não indo. Então, assim, a gente sempre equaliza, né? Qual que é o custo para fazer o registro da marca, né? E qual que é o custo do risco que você pode ter depois. Então, aqui, eu estou trazendo uma questão que é simples e que tem acontecido bastante na prática, né? Envolvendo influenciadores digitais e que tem dado muito problema. A gente sabe disso, né? Então, não só relacionado à questão desse mundo do fashion law, mas também de outras empresas que também estão sofrendo com isso. Ou seja, sem uma regulamentação, sem uma ferramenta como, por exemplo, a marca, né? Porque tendo a marca registrada e você utiliza essa marca de uma forma diferente, o que possa causar um dano, né, você já tem ali, como tem ali a ministra Nancy Andrighi, né, o prejuízo, né, por violação de uma marca de uma forma indevida, ele não precisa ser provado no judiciário para você ganhar uma indenização, né? E isso é um instrumento bastante forte numa negociação extrajudicial para a gente retirar esse post, por exemplo, que o influenciador fez, né, sem a prévia aprovação do cliente, que era danoso para o cliente. Então, a marca, eu trouxe aqui algumas funções, né, de identificação de produto, assinalar origem, qualidade, publicidade, né, que envolve essa questão dos influenciadores, né, que é muito importante hoje dentro desse segmento. E dentro do que tem aportado para nós aqui no escritório, tem sido uma questão muito sensível ainda, né, a falta do registro, né, ou o cliente que sabe da importância, mas negligencia esse registro para depois, né? Então, aqui a gente tem, dentro da propriedade intelectual, a marca como um instrumento importante aí de proteção. Muitas vezes não é contra o concorrente, mas é esse tipo de situação que pode surgir por demandas negociais, né? Então, eu deixo aqui esse alerta que a marca continua ainda sendo um grande ativo, uma grande ferramenta, inclusive para os pequenos negócios, tá? O direito autoral também envolve aqui a questão da propriedade intelectual. Nos pequenos negócios, ele tem sido também bastante discutido aqui, né? Porque o direito autoral, embora a professora Regina já tenha dito, né, ele é praticamente um direito perpétuo, né? Ele só vai começar a correr os 70 anos de duração ali depois da morte do autor, né? Então, isso existe uma garantia maior em relação à proteção, enfim, ao uso, licenciamento, é muito bacana, mas dentro do ambiente da moda, a gente precisa fazer essa avaliação se de fato vale a pena o investimento ou não no direito autoral, né? Porque temos aqui, por exemplo, creators que eles vão criando tendências e vão vendendo, licenciando, enfim, negociando com outros players, né? O tempo todo, né? E se a gente for fazer o registro ou a proteção disso, ele acaba se tornando muito caro para algo que logo ali na frente já vai se tornar defasado, né? Então, assim, dentro do direito autoral, o que eu costumo recomendar sempre, né, para os clientes, em termos de proteção, porque o direito autoral ele não precisa de registro, né, é fazer algum tipo de prova, né? E hoje a gente tem ferramentas, né, plataformas aí que fazem registro via blockchain, que na verdade ele vai só identificar, né? Ele vai provar que naquela data, né, no dia 5 de agosto de 2022, foi criado aquela estampa específica, né, para aplicação em um vestido ou alguma coisa nesse sentido, né? Então isso é importante, é um custo barato, né? E que, querendo ou não,
algum tipo de proteção, que vai ser discutido depois se é original ou não, mas ele costuma a servir justamente para negociações extrajudiciais aí em caso de concorrência ou em caso de alegação, né, de cópia. Isso é muito importante. Mas eu queria trazer também uns cases aqui mais práticos envolvendo o direito autoral para os pequenos negócios, né? Ainda na questão, né, de mídias sociais, que está relacionado à questão das fotos, né? Então, o que a gente tem visto aqui muito as empresas fazendo fotos para Instagram e outras redes sociais e contratando pessoas para fazer isso, né? Contratando modelos, fotógrafos, e não estão regulando, né, a questão do direito autoral. Por quê? Quando o fotógrafo ele faz o clique dele, aquela foto ela está protegida pelo direito autoral, expressamente na lei de direitos autorais. Mas não fica regulado com a empresa qual é o tipo de uso que ela vai poder fazer, por quanto tempo vai poder fazer. Então, nós temos aqui já casos também de empresas que começaram pequenas, foram tomando corpo, e a relevância da rede social ela foi tomando corpo, e o fotógrafo ele foi lá e reivindicou o direito autoral dele daquela foto, né? Então, a gente questiona o cliente, tá, mas foi regulado por contrato, foi feita cessão de direitos autorais, foi liberado, você pagou para ele para usar uma vez, em um post só, em dois, por tempo determinado, como é que funciona? Não foi feito nada, né? Então, daqui um pouco, uma campanha que teve uma relevância importante, que trouxe muitos clientes, né, para aquele pequeno negócio, ele vai ter que ser retirado e não vai poder ser reutilizado depois, porque o direito autoral não foi regulado, né? E isso acontece também na prática com agências que criam posts, né, para essas empresas, né? Porque ali tem direito autoral envolvido também, e esse direito autoral é do criador, ele é sempre do criador. Então, se você não regula a questão da cessão do direito autoral, você tem um problema lá na frente, né? Então, isso a gente tem orientado aqui os clientes, né, a tomar esse tipo de precaução em relação ao direito autoral, que aí envolve também a questão do direito de imagem, né? Então, você contrata lá uma pessoa para fazer um vídeo, para fazer uma foto, o direito de imagem ele tem que estar regulado também em relação a isso, né? Por quanto tempo eu posso usar? Eu posso republicar, eu posso colocar no meu site, eu posso usar em todas as redes sociais, né? Eu posso criar textos em cima sem pedir a tua permissão, qual é o valor que eu paguei por isso, né? Então, o direito autoral ele é bastante dinâmico e ele envolve também os pequenos negócios, e muitas das vezes eles têm bloqueado o crescimento de pequenos negócios também por falta de regulamentação. Então, por isso que eu coloquei lá no início, né, que a questão da proteção ela não significa a proteção contra concorrentes única e exclusivamente, né? Ela está vinculada também à proteção do negócio em si, né? Das outras atividades que envolvem o dia a dia de uma empresa, seja ela pequena, seja ela média, e as grandes também, que daí já tem uma estrutura um pouco mais detalhada em relação a isso, né? E aí depois eu trago também, para não me estender muito, a questão do desenho industrial, né? Então, o desenho industrial, diferentemente do direito autoral, ele requer o registro junto ao INPI, né? E aqui, para o direito da moda, ele é importante, né, entender que o direito autoral ele tem duas formas, né, de registro, né? Então, tem a forma bidimensional, que é quando a gente trata da questão ali de estampas, por exemplo, né, que a gente trata de linhas e cores, né, o conjunto ornamental de linhas e cores, e o tridimensional também, né, que daí é quando a gente protege, né, a forma plástica ornamental, ou seja, o 360 do produto, né, a forma dele em si, né, que não tenham função, tá? Então, isso é muito importante para a gente não confundir. Então, essa sandália que está no tridimensional ali, se ela tem uma fivela que não solta, alguma coisa assim, não envolve o desenho industrial, envolve um outro direito de propriedade industrial, que é a patente, né, mas que não envolve essa forma externa. Então, aqui também é um ponto que a gente discute bastante, principalmente quando a gente trata com empresas que têm os creators, né, que criam os seus próprios produtos, se vale a pena o registro como desenho industrial, né? Então, a gente costuma discutir, né, se o produto ele vai fazer sucesso ou não. E eu costumo dizer que o desenho industrial ele depende muito, né, do feeling
né, do empresário, do creator, né? Se o produto, de fato, ele for fazer algum sentido em termos de retorno financeiro, ou se ele vai cair no gosto do consumidor, ou, que é o principal que eu coloco aqui, se esse produto tem o potencial de chegar num grande player, né, de colocar dentro de um grande varejista, né? E isso é interessante porque, se for dessa forma, tu tendo o registro do desenho industrial, tu consegue regular ele muito melhor dentro de um prato, né? Então, isso é importante fazer essa avaliação. Tá? Mas, normalmente, para os pequenos negócios, e aí eu estou tratando aqui do dia a dia aqui do escritório, para os pequenos negócios, o desenho industrial ele não tem sido tão importante. Tá? Ele não tem sido, do ponto de vista de ferramental, de proteção, ele não tem sido tão importante. Então, os pequenos negócios ficam um pouco mais na marca e no direito autoral do que no desenho industrial, por uma questão específica e formal, né, que a gente precisa, quando a gente entra com pedido de registro de desenho industrial no INPI, o INPI ele concede o registro, mas ele concede um registro sem exame de mérito, ou seja, ele não analisa os requisitos de novidade e originalidade. E aí, para que a gente possa fazer isso, a gente tem que fazer um novo pedido para o INPI, né, de exame de mérito, e aí o INPI vai analisar tudo aquilo que já existia. E quando a gente está tratando, né, desse ambiente, né, do modo, que tem uma conotação muito mais inspiracional, né, fica muito difícil a gente sustentar algo que seja totalmente novo, né? Uma sandália totalmente nova ou uma estrutura de um vestido ou de uma roupa totalmente nova, né? E até eu vou trazer um caso para vocês aqui de um cliente que a gente estava discutindo aqui no escritório, que ele criou um avental, né, para o segmento agropecuário, totalmente diferente, assim, mais funcional, tinha a questão de patente, né, mas o desenho dele ele era totalmente diferente daquilo que existia. Então, a gente estava discutindo a questão do desenho industrial, né? Pô, mas será que vale a pena? Mas, né, quem sabe eu protejo por direito autoral? Bom, mas tu vai dar escala nisso, uma escala industrial, de repente vale a pena fazer o desenho industrial. Então, a gente estava discutindo essa questão nesse formato, né? Mas a gente chegou à conclusão lá que não havia questão, né? Então, a gente fez simplesmente lá um registro da criação via direito autoral para ter um resguardo, né? E aí vem sempre a dúvida, né? Bom, mas direito autoral e desenho industrial, né? Qual é a diferença deles, né? Porque na prática todo mundo pergunta, né? Tá, mas eles parecem a mesma coisa, é o desenho, né? É a forma estética, né? De ambos. E eu costumo sempre utilizar esses exemplos aqui, né? Em todas as aulas que eu dou, para diferenciar um e outro, né? Então, o direito autoral é expressão estética não replicável em nível industrial. Ponto. Então, tem ali a questão, né? Quando se cria um vestido de noiva ou um vestido específico, uma roupa específica para alguém, um só, né? Então, para que você tenha aquela exclusividade de, não, eu mandei fazer específico para aquela pessoa, o design, a estética dele é única, se protege, então, por desenho, por direito autoral, né? Porque não vai ser replicável isso em nível do industrial. Então, você tem essa proteção, né, ad eternum e a 70 anos depois da morte E isso é interessante se você quiser perpetuar a tua marca, a tua imagem, né? E isso tem uma conotação importante para o negócio, né, em si. Agora, diferentemente, o desenho industrial quando a gente cria, então, essa expressão estética, né, e aplica ela num produto e a gente dá escala industrial. E aí a gente tem o desenho industrial. Então, basicamente, lógico que existem, né, especificidades, né, mas basicamente a diferença entre eles seria essa, né? O direito autoral é muito mais aquela questão da criação, né, do intelecto humano, né, aquilo que eu criei especialmente para isso, etc. E o desenho industrial não, eu criei esse formato e eu quero dar escala nele. E ali eu trouxe um exemplo também ali da Peppa Pig, né? Porque aqui é um exemplo também bastante comum aqui que a gente utiliza para explicar para o cliente, que é a aplicação do direito autoral, né, a um produto, né? Então, a gente tem ali, a gente não está replicando em escala industrial o desenho, o direito autoral, né? A aplicação dele
em um produto que, sim, né, vai ser replicável em escala industrial. Então, são coisas diferentes, tá? Só para a gente não confundir, porque às vezes, né, a gente escuta essa explicação, vai para o mercado e diz, não, mas olha só, tem aqui um direito autoral aqui que está sendo vendido na loja, aqui tem 50 camisetas. Não, não é bem isso, tá? Então, basicamente, é essa a diferença. E aqui eu trago também alguns desafios futuros aí que o Fashion Law vai apresentar, não só para os grandes players, mas também para os pequenos negócios, né? Que é a questão da inspiração, né? E que o trade dress, que é também uma questão envolvendo concorrência desleal, tem aportado muito no judiciário, tá? E a gente tem visto aí cada vez mais as empresas, não só grandes empresas contra pequenos, não, mas também pequenos contra pequenos, também utilizando aí né, que é o conjunto imagem, né, aplicado a uma coleção, a um desfile, enfim, como concorrência desleal. Tá? Isso vai se tornar algo bastante importante para o futuro. Então, tem que ser estudado, tem que ser entendido como é que funciona o trade dress, como é que funciona o trade dress nos processos judiciais, perícia judicial, especificidades, tá? Isso é bastante importante. E também a questão do metaverso, né? Então, as marcas, os pequenos negócios, logo mais também vão estar no metaverso. Como é que funciona a propriedade intelectual? Como é que funcionam outros direitos também envolvendo, né, os negócios da moda no metaverso? A questão dos NFTs também, isso aí, né, já é uma realidade, né? E aqui eu tenho clientes que já estão olhando para isso. São pequenos negócios, mas já estão olhando para isso como uma oportunidade. E o principal que eu vejo assim são as impressões 3D, tá? Então, ou seja, são as impressões aí de anéis, roupas, enfim, diversos acessórios personalizados, né? Que envolve questões de propriedade intelectual, que as empresas precisam estar atentas, né, para não entrar em violação, né, de direitos de terceiros, que é a grande questão que a gente vem discutindo hoje, né? Tá, tudo bem, o cliente foi lá, ele quer um vestido igual de uma loja europeia que ele viu. Bom, pode fazer, né, mas ele está correndo risco, né? Então, a gente precisa entender isso, que esse fio da meada dificilmente a gente consegue esconder, né? Então, a ideia também é a gente olhar para isso como uma realidade, porque os produtos, as impressoras 3D, elas já estão cada vez mais acessíveis no mercado, né? Então, quando a gente olhava aí para 3, 4, 5 anos atrás, que uma impressora custava aí R$100 mil, hoje os valores já estão aí 30% disso, né? Então, é uma também que os pequenos negócios precisam estar atentos, e os advogados também que vão atuar com esses pequenos negócios, que geralmente iniciam com os pequenos negócios, precisam estar atentos também. Então, essa é a minha fala aqui, eu me estendi um pouquinho, eu acho que a gente pode abrir agora com a professora Regina aí para a gente fazer um debate. Eu vou tirar aqui a apresentação, mas a propriedade intelectual ela é bastante dinâmica, né? Então, quando a gente está tratando de fashion law, é muito importante também conhecer o negócio, conhecer outros direitos, porque ela não se aplica por si só, né? A gente precisa entender aonde que ela entra, se ela deve entrar, de que forma ela deve entrar, sempre olhando para aquilo que eu prego aqui no escritório sempre. A propriedade intelectual é instrumento, ela é ferramenta de negócio. Então, ela não atua por si só. Então, eu simplesmente tendo um registro, eu não vou resolver o meu problema, e eu não vou evitar a concorrência. Eu preciso saber utilizar ela de uma forma inteligente. Tá? Então, deixo aqui o meu recado e a gente pode abrir aí para discutir, professora Regina. Parabéns, professor Cristiano. Foi um prazer te ouvir, né? Sempre com muita propriedade, falando aí de um tema que é tão caro aí para o nosso Fashion Law, que é a parte da propriedade intelectual. No chat tem diversas perguntas aqui relacionadas até a sua fala, então vou te dar esse tempinho aqui para dar uma olhadinha aqui nas nossas perguntas. E aproveitando aqui que tem algumas pessoas que estão nos assistindo, perguntando se esse bate-papo vai ficar gravado, e vai sim, né, no ASP Flix. E aqui foi informado para nós que no prazo de 10 dias, 10 dias úteis, ele vai estar disponível para assistir, e é gratuito para os associados da ASP. E eu vou começar aqui respondendo uma pergunta que eu acho que essa daqui é daquelas perguntas de R$1 milhão, mas que vale a pena a gente atravessar,
enquanto o professor dá uma olhadinha aqui nas perguntas aqui de propriedade Ok. intelectual. O Leandro, de alguma forma, ele pergunta, né, se as questões tributárias, se o mercado da moda, né, ele sofre também com as questões tributárias, e com certeza, né, acho que não tenho nenhuma dúvida em relação a isso, e acho que é interessante a gente pensar também os debates que vêm sendo desenvolvidos em relação a essa temática, não só para dar, vamos dizer, uma resposta para os problemas que nós já temos, né, para uma ideia aí de maior crescimento da nossa economia no aspecto no setor da moda, mas também ali com a questão relacionada à parte de ESG, incentivos fiscais e coisas que a moda, as empresas de moda poderiam, né, fazer uso de alguma forma. Então, posso dizer, Leandro, que existe sim esse movimento, né, de pessoas especialistas na área tributária aí, tentando pesquisar e entender aí alguns pontos mais sensíveis e que podem ser benéficos para a nossa indústria. E também ele acaba perguntando aqui, né, se a gente precisaria de um código próprio para o Fashion Law, né? E depois também queria ouvir do professor Cristiano. Eu acho que a gente tem uma complexidade para um código de Fashion Law, né? Porque, como mencionei no início da minha exposição, nós temos diversas áreas. Então, eu acho que hoje falar de um código único seria uma problemática, porque realmente o Fashion Law ele dialoga com diversas áreas do direito. Mas sim, eu acho que o direito da moda, a moda precisa ser olhada com um pouco mais de cuidado, né? Não só pelos legisladores, mas também para quem está ali no dia a dia ali do tribunal, justamente para tentar dar uma interpretação que talvez não seja a interpretação que seria dada em outros cases, né? E talvez um começo seria repensar a própria moda em termos de propriedade intelectual, né? E aí já queria fazer uma pergunta para o professor Cristiano, se ele acha, né, que ele demonstrou aqui para nós, né? A gente sempre menciona isso, que os Estados Unidos, então, não tem legislação nenhuma. A França protege especificamente as criações de moda, né? Então, protege a peleteria, a estampa, a joalheria. Isso está dentro do Código de Propriedade Industrial. E aí eu pergunto para o professor Cristiano, já que contemplando algumas que estão aqui no chat, se na visão dele, nós que temos esse modelo de que não temos uma legislação específica para moda, mas também está longe de ser a ideal, né? Se a gente precisaria, eventualmente, de uma legislação própria, pensando aí nos itens de moda. É uma pergunta também de 1 milhão, né? De 1 milhão de reais aí, porque a gente discute muito, né, a questão da legislação, da necessidade de atualização da legislação do direito autoral, né? Eu vejo muitos colegas em que a questão do desenho industrial ele já contemplaria muito essa questão, né, da proteção, né, de artigos do direito da moda, enfim, mas eu ainda acho bastante complicado e complexo a gente trabalhar em algo nesse sentido, né, porque por mais que a gente tente reduzir e reorganizar, né, um segmento específico, eu sempre vejo muita dificuldade de fazer a diferenciação de um e de outro, né? Porque daí, por exemplo, né, digamos que a gente criasse uma legislação específica em termos de propriedade intelectual, a gente está falando, né? Por que a gente teria, por exemplo, um benefício, de repente, né, numa legislação específica, né, para o segmento da moda e que não poderia ser replicado para um outro segmento? Né? Então, e a gente trabalhando dentro desse contexto, né, principalmente brasileiro, onde que a complexidade do direito trabalhista, do direito tributário, ela é muito grande para qualquer empresário, né? Eu acredito que seria uma tarefa bastante árdua a gente chegar num contexto específico em que a gente pudesse ter uma legislação específica, né, para o direito da moda, para o fashion law. Então, assim, falando de coração abertamente, eu acho que o segmento, assim como outros, gostaria, sim, né, de ter uma legislação um pouco mais específica, né, dentro de uma realidade que acontece dentro dos negócios, mas eu acho também muito difícil chegar nesse denominador comum de ter uma legislação para isso, né? Então, assim, acho que seria interessante, inclusive para outros segmentos, né? Mas eu acho difícil acontecer.
Eu Enfim, tenho, então eu é tenho aqui bastante desafiador mesmo. muito, muito. Acho que a gente ainda está num processo de as pessoas assimilarem que existe uma realidade chamada fashion law, Exato, né? Então, se a exato. gente começa, vamos partir pelo início, né? Primeiro, a gente precisa ser respeitado enquanto advogados que trabalham para empresas de moda, né? O Exato, próximo exato. passo, né? E assim, a gente tem, né, como você falou ali no início, né, a gente tem muito ainda, até pelos conteúdos que a gente vê na internet, rede social, né, a gente tem muito ainda o fashion law atual, né? Então, a gente não, infelizmente, para quem quer entrar nesse segmento, que não tem uma base tributária, que não tem uma base trabalhista, que não tem uma base contratual, pelo menos suficiente ali para discutir com o teu cliente, né, com os outros stakeholders, fica muito complicado, né? Porque você se torna simplesmente um registrador, né? Um consultor para registro de propriedade intelectual. E que não é isso que as empresas precisam, né? Elas precisam ter alguém um pouco mais especializado que enxergue o todo, né, do negócio da moda. E isso que é interessante, né? E eu acho que o pessoal precisa levar isso, né, dessa nossa fala hoje, que não basta só a propriedade intelectual, né? Tu tem que analisar outros segmentos aí do direito, né? Para que tu possa fazer uma assessoria, uma consultoria de uma forma segura. E aqui eu tenho exemplos aqui no escritório, professora Regina, de clientes que começaram pequenininho, né? Também sem dinheiro para fazer o registro da marca, mas que tinham um potencial muito grande e que hoje tem parcerias aí com grandes players do mercado, né? Nacional. Então, assim, como é que eu vou continuar dando assessoria para esse cliente? Eu preciso continuar. Pô, eu comecei com ele lá pequenininho. Por que eu vou deixar ele para um grande escritório, para um escritório especializado, né, como é o da professora Regina, por falta de conhecimento de seguir com esse cliente, seguir assessorando esse cliente, né? Porque ele começou com uma pessoa, só ele, depois teve duas, três, depois teve funcionários, depois teve fornecedores, contratos com 4, 5 fornecedores, né, até chegar a esse grande player. Então, envolve toda essa questão aí de assessoria jurídica, de fato, né, para esse segmento. Então, isso eu acho que é importante o pessoal levar, né, que não é só propriedade intelectual. É bastante interessante. E até mencionando até esse seu cliente aí, né, de pequeno porte, muitas vezes eles não interpretam que um dia hoje ele é pequeno, né? Mas se ele começa estruturado, né, ainda com pequenas ações, né, sem olhar o jurídico como custo, mas fazendo uma boa operação, né, utilizando ali de toda forma de transparência, né, tomando alguns cuidados, né, pagando tudo direitinho, enfim, registrando a sua marca, um dia ele pode ter grandes parcerias, né? Mas a reputação, eu sempre digo, né? Ela vai sendo construída, né? Não é de uma hora para outra. E aí é muito mais desafiador quando você já tem um negócio pequeno que já começou todo desestruturado. Isso acontece muito na indústria da moda, né? Geralmente são empresas familiares e que depois acabam virando, né, grandes fenômenos e tá tudo, a casa precisa ser arrumada de alguma forma. E o pequeno, ele acaba sofrendo mais, né? Quando tem sei lá, qualquer tipo de problema reputacional. Uma empresa grande talvez tenha uma possibilidade, tanto financeira, né, quanto de marketing, equipe, etc., para gerir uma crise. Talvez uma empresa pequena não, né? Então, começar, eu sempre digo que a orientação, a formalidade, isso tem que vir, pouco importa o tamanho da sua empresa, né? E acho que é tão importante o trabalho de pessoas como o do professor Cristiano, né? Que faz olha para o pequeno, né? Enxergando ele como também ele pode até querer ficar pequeno, né? Alguns optam por isso, mas ele ter a possibilidade, né? Estar preparado se um dia surgir essa oportunidade. E é interessante até trazer para o pessoal também um outro tema que tem sido muito caro aí dentro desse segmento também, que é a LGPD, né? Que é a Lei de Proteção de Dados Pessoais, né? Os grandes players, os grandes fornecedores hoje começaram a se adequar à LGPD, né? E estão começando agora a notificar os pequenos ou médios, né? Solicitando aí a adequação deles também, né? Então é mais um desafio também, né, dentro de todos esses que a gente já comentou, que surgem para esses negócios, né, relacionado à moda, que é a questão da governança corporativa das grandes empresas. Hoje, a questão da reputação, ESG, né, isso está muito forte, né, porque
cobra muito isso, o mercado tem cobrado muito isso, né? E se você faz parte dessa cadeia, né, desses grandes players, você vai ter que se adequar, né? Então é mais um desafio que surge aí também, né, dentro desse contexto, não só do tributário, enfim, né, mas da propriedade intelectual, que é a LGPD. Uhum. O professor quer se aventurar aqui e fazer talvez um recorte. Eu busquei aqui, um tem apanhado aqui. Eu tenho um apanhado aqui. A Tatiana perguntou: bom dia, com relação às cores da marca, há alguma proteção no Brasil? O mesmo com as fontes, letras e logos e tal. As cores a gente não tem como registrar, tá? Esse é um dos incisos da lei de propriedade industrial, que veda, né, o registro de cor. O que a gente costuma trabalhar com os clientes aqui, em termos de proteção de posicionamento de marca a partir de uma cor específica, é através da marca mista, né? Que até a Tatiana colocou ali as logos, né? Então a gente costuma pedir o registro de marca, né? Se tem uma cor, um vermelho específico, alguma coisa nesse sentido, destacar isso, né? Referenciar isso no processo de registro para que a gente possa depois, em caso, né, de algum uso indevido, alguma violação, a gente possa reivindicar isso também, né? Dizer, eu tenho o registro do meu nome, da minha marca, mas eu também está vinculado à cor específica, o meu posicionamento, etc. e tal. Até tem um caso que a gente está discutindo aqui no escritório, de uma marca de um cliente aí que já tem 15 anos no mercado, que um concorrente em outro estado também copiou todo o posicionamento dele, né? Toda a cor também do produto, como ele é vendido, de site, redes sociais, enfim. Então, como a gente tinha também, né, a marca registrada não só do nome, mas também da logomarca nesse sentido, né, uma notificação em cima disso também. Então, marca sozinha no Brasil não pode ser protegida. Tem outra pergunta da Mariana também, em relação ao registro de uma estampa, por exemplo. Onde registrar e qual o valor em média? A estampa, como eu coloquei ali, ela pode ser registrada como direito autoral, então você pode fazer em qualquer tabelionato de notas, por exemplo, ou plataforma online que garanta e prove a data que você fez, né? Esse registro, né? Que na verdade é só um registro declaratório. Ou você pode, dependendo da situação, registrar como desenho industrial também bidimensional, tá? Então, isso é possível fazer. O custo do INPI, a taxa do INPI é na ordem ali de R$ 85, se eu não me engano. Os honorários do advogado, da empresa que faz o registro, que daí vai depender de quem você for contratar, tá? Mas é possível registrar e não é um custo muito alto, não. Só para complementar, alguma coisa que a gente faz bastante ali para orientar, porque às vezes uma empresa tem diversas coleções durante o ano, né? Então são várias estampas, né? São várias produções. Então o que às vezes dá para ser feito também é como se criasse uma espécie de uma coleção e colocar isso num documento, né? Como se fizesse a integralidade ali, né? Traçando ali mais ou menos qual que é aquele contexto com todas as estampas daquela coleção e registrar na Escola de Belas Artes também, algo que tem funcionado bastante. O mais importante é uma forma, né, de manter ali a ciência, né, tanto da autoria, né, da paternidade daquela obra e anterioridade, né? Então, esses instrumentos eu acho que pode ajudar de alguma forma. Perfeito. E no desenho industrial também é possível, né? Se a gente costuma, por exemplo, aqui fazer o registro do conjunto também de variações, né? Então tem, por exemplo, lá um anel que tem pequenas variações, mas que faz parte de um conjunto de uma coleção específica. O INPI aceita também como registro de desenho industrial, né? Isso a gente costuma fazer também. Deixa eu ver mais uma aqui. Aline Menezes, pequenos empreendedores que usam fotos das clientes precisam fazer contrato de autorização de imagem e prazo que aquela foto ficará disponível. Sim, eu recomendo sempre, tá? Recomendo sempre fazer, porque hoje, se alguma cliente, né, deixar de ser cliente, né, e entrar com uma ação judicial, é uma ação praticamente ganha. Vai se discutir apenas a questão do valor da indenização, tá? E isso também em relação a funcionários, tá? As empresas costumam também fazer, agora está na moda, né, fazer as trends, né, com funcionários, enfim, coloca no site, no perfil da rede social da empresa, pega um termo, se possível, mas coloca lá que ele autoriza,
o uso da imagem para aquela finalidade, para divulgação, para brincadeira, seja lá o que for, de forma gratuita, né? E por tempo indeterminado, tá? Isso é bastante importante. E também deixar a ressalva que ele pode fazer o pedido de retirada, porque isso aí é uma questão legal, né? Ele pode fazer o pedido de retirada a qualquer tempo, que a empresa vai ter que fazer isso. Mas tem que fazer sim, porque o risco da indenização ele é iminente, tá? Exato, eu acho que tem que estar muito bem amarrado nos contratos, né? Seja num contrato de trabalho, seja numa relação aí, né? Eu acho que é bastante importante isso, principalmente, né? Em que social que vai ser usada, qual o período, né? Quem que pode compartilhar ou não, né? Porque eu acho que acho que estão acontecendo alguns fenômenos das redes sociais que tem aquela interpretação equivocada, né? De que ali é terreno livre, e não é, né? A gente não está falando só de imagem, né? A gente está falando de voz também, a gente está falando de todos os direitos ali relacionados à personalidade. Então, realmente, parabéns, Aliane, pela pergunta. Ela sempre está acompanhando aí os debates de fashion law. Estou bastante interessada, Legal. uma querida. Aqui tem mais alguma questão aqui também, envolvendo também direito de imagem, da Clarissa, né? Print de tela de reuniões gravadas tem direito de imagem que precisa de autorização expressa? Sim, para postar nas redes sociais, eu digo. Com certeza, tá? Isso aqui é uma questão que se tornou depois aí da pandemia, né, da digitalização, né, dos negócios, de reuniões, dessa palestra, por exemplo, aqui. Eu sempre indico para os clientes tomar esse cuidado, né, de fazer essa divulgação. Lógico que tem a discussão, né, que é um evento público, etc. e tal, né, mas eu prefiro sempre a prevenção, né? Então, Clarissa, eu sempre solicitaria, né, que fosse ali no WhatsApp, o e-mail, alguma coisa assim, uma autorização, como eu disse, eu faria com a professora Regina, né? Posso fazer a publicação, posso dar esse print aqui, evita problemas, né? Mas o que eu tenho visto é que esse cuidado ele é negligenciado, assim. E as pessoas têm aceitado, né? Principalmente pela questão da exposição, enfim, né? Tem sido bacana, mas pode ocorrer o risco, sim, de alguém reivindicar o direito de imagem. Eu acho que nós contemplamos de alguma forma as perguntas que estavam aqui no chat, né? Ficamos também à disposição, né? Se algo não foi respondido. Quero dizer que para mim foi um prazer enorme estar nessa manhã aqui batendo um papo com o professor Cristiano, né? Grande especialista aí de propriedade intelectual, mostrando aí um pouco desse panorama, né? De todos os desafios que nós temos, né? Ainda que não temos uma legislação própria para a moda, mas com certeza nós temos recursos, né? E temos muitos desafios aqui. O professor, fica à vontade também para... Eu não sei se pulei alguma pergunta aqui. Ó, já tem a Clarice lá. Podemos dar print dessa reunião? Pode. Fica à vontade. Está autorizado. Está autorizada. Legal, legal. Eu também não sei Manuela disse se... que pulamos a dela. Manuela, sua pergunta não está aqui no QA. Será que está no chat? Porque no chat a gente não está conseguindo ver, na verdade. A gente está no QIA, exato. Não está aqui. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma aqui, então, no QIA, aqui, que a gente possa ter pulado. Postagem se der em rede social não corporativa, da Clarissa também, a mesma questão aqui que a gente já fez. Aqui tem a Ayla, que pergunta, né, o que vocês acham do visual law dentro do mercado do direito da moda? Está sendo bem aceito pelos clientes, né? Acho que não é bem aceito pelos clientes, né? Bem aceito pelo judiciário, né? Acho que esse é o ponto, né? O que eu penso muito é que cada vez mais a advocacia como um todo está passando aí por um momento de muita transformação, né? A postura do advogado, né? Ou seja, o advogado que ficava dentro do ar-condicionado, naquela cadeira de couro, né? Com aquela estante bonita, e não tinha ali acesso quase que ao empresário, né? Ele era quase um ser intocável. Isso já não funciona mais para algumas áreas como a do fashion law, né? Você tem que estar muito próximo desse cliente. E da mesma forma, esse advogado hoje, esse novo advogado, ele precisa também se comunicar de uma maneira mais, vamos dizer assim, informativa, muito mais clara com o judiciário também. Isso não significa que a gente está partindo ali para uma informalidade, né? Não significa que a gente vai começar a usar gírias ou palavrões, nada do tipo. Mas talvez uma comunicação mais clara, a gente não tem mais necessidade de petições, né? Que antes era pelo número de páginas. Hoje não, hoje precisa ser clara, objetiva, né? Até por uma questão de respeito ao nosso próprio judiciário e também por uma questão de economia, né, processual.
Então, o que eu vejo é que alguns instrumentos, como o Visual Law, podem ser, sim, ser positivos. O que não dá é para ter um exagero, né? Então, de repente, virar uma petição, quase que uma petição artística. Não é o objetivo é ser claro. Então, acho que alguns recursos podem ir sendo incorporados para depois, talvez, isso possa virar algo comum, né? Hoje, eu acho que uma petição totalmente de Visual Law, talvez você possa ter algum problema ali se você, de repente, encarar uma vara ou uma Câmara um pouco mais conservadora. Talvez a ideia é usar recursos que aquela sua informação chegue de uma forma muito mais clara para o judiciário, e aí também, naturalmente, você acaba agradando aquele seu cliente, né? Que ele vai entender o seu trabalho, né? Porque às vezes também o cliente, quero ler o texto, aí ele lê sua petição, você não consegue entender, né? Então, acho que a comunicação clara é o novo normal e o futuro aí da advocacia. Perfeito, eu concordo 100%, professora Regina, porque a gente pega algumas questões aí também de Visual Law também, em contratos, petições, e que eu acho que a linha tênue é o exagero, né? É o exagero com, de repente, a falta de organização. Eu conversei com um que é juiz aqui no Rio Grande do Sul, né? E ele comentou que também já pegou alguns casos que ele não conseguiu entender, né? E o que eu tenho visto também muito pela internet, né? Modelos, né? De petições, de contrato com o Visual Law, que de repente não encaixam dentro, né, do assunto, da comunicação que você quer passar, né? Então, aqui no escritório eu prezo sempre pelo mais simples, pelo mais direto. A gente já usa há muito tempo aqui a questão visual dentro principalmente das petições, né? De organizar a linha de tempo, fluxo, para mostrar de uma forma mais fácil, né? Para o juiz, para o desembargador, qual é aquela relação e aonde que a gente está discutindo aquela relação específica, né? E eu acho que nos contratos esse cuidado também precisa ser tomado, né? Porque eu já peguei contratos aqui que ele era difícil até de entender, né? Porque o texto ele vinha do lado direito, de repente ele já vinha para o lado esquerdo, então você não tinha uma linha que é o design, né? O design é processo, né? O design não é desenho, ele é processo, ou seja, qual é o processo de leitura que você vai fazer o grande lance está aí, na minha visão, né? Para o Visual Law ele de fato pegar, né? Então o pessoal saber utilizar ele, eu acho que ele vai ser muito interessante. Aí a Manuela agora ela mandou aqui a pergunta no QA e acho que Achou? é uma pergunta também bastante desafiadora, mas acho que é importante nós falarmos, né? Porque eu faço muitas mentorias para quem está às vezes na transição de carreira, e uma das grandes dificuldades nós, enquanto advogados, enquanto juristas, nós não fomos educados na faculdade, primeiro para vender o nosso produto, né? Então a gente não sabe vender, e porque a gente não tem um produto, a gente vende serviço, então dificilmente a gente consegue construir, né, toda essa, vamos dizer assim, esse storytelling, toda essa mensagem de como vender, né? Eu acho que esse é um dos problemas. E vender não significa violar o nosso código de ética, nada disso, né? Mas de alguma forma, como que a gente faz uma captação honesta, correta, né? Então, acho que isso a gente não foi educado dentro da faculdade. E também ninguém nos educou como cobrar e de que forma cobrar, né? Da mesma forma, ninguém nos ensinou como fazer networking. Quer dizer, a gente termina a faculdade, é aprovado, né? Começa a fazer todo o processo, vira advogado e do dia para o outro a gente tem que vender alguma coisa que a gente não foi ensinado para isso, né? Então, eu acho que cada vez mais a gente está tendo ali informações, né? E isso, tanto a ASP quanto a própria OAB tem trabalhado muito, né? Para dar essa visibilidade, esse respeito, né? Para a nossa atividade. E o que acaba acontecendo muitas vezes é porque a gente tem um mercado ali de muitos advogados, né? Então, tem uma competição bastante grande, né? Assim, bastante intensa. E fato é que muitas vezes a gente tem até um desrespeito, né, nessa questão da cobrança, né? Então é sempre, responde aí minha dúvida, né? Fazer uma consultinha. Eu acho que o primeiro passo é a gente saber, né, de onde viemos, o que nós fizemos para estar aqui, né? Saber vender esse ativo, acho que é uma coisa muito importante, né? Olhar para dentro mesmo e falar assim, bom, o que eu fiz até aqui, né? Porque se eu estou dando essa opinião técnica, o que eu fiz para chegar até aqui, né? Isso é muito pessoal, eu acho que também tem muito uma variação
em relação à cidade, a estados, né? Então, é entender, eu acho que uma coisa que tem acontecido mais e que antes era velado, né? Que era uma ideia de troca entre os próprios advogados. Então, no Brasil, a gente tem muito essa cultura, né? De ninguém falar quanto ganha, o quanto cobra, como cobra. Então, isso eu tenho percebido que tem melhorado bastante essa troca, né, entre advogados. E cada vez mais a gente começar a pensar de uma forma diferente, né? Porque se a gente for olhar nos Estados Unidos, como que eles falam, né? Eles falam how to make, né? Quanto que você faz. E aqui é quanto a gente ganha. E, na verdade, a gente não ganha nada, a gente está trabalhando para isso, né? Ninguém está nos dando nada. Então, acho que é uma questão, primeiro, de olhar o que você está construindo, entender que você não está vendendo um produto, mas você está vendendo um valor. E quando você vende um valor, você tem todo um storytelling para poder vender aquele valor, né? Então, o que você está vendendo, antes de mais nada? Perfeito. Eu até vou complementar aqui também para passar aqui para... Foi a Maiara, né? Que fez a pergunta, foi a Manuela. Né? Manuela. A Manuela, tá. Estou vendo aqui. Para passar para a Manuela e também para os outros que estão começando, né? A realidade de como que a gente faz aqui. E o quão importante esses assuntos que nós tratamos hoje aqui, né, para o jovem advogado. Porque essa questão que a professora Regina falou, de demonstrar valor, ela é muito da conversa, né? Então, o que eu geralmente recomendo para o pessoal aqui no escritório, e que a gente tem departamento comercial no escritório, tá? Então, esse assunto também, esse tabu, a gente também tenta quebrar isso, mas são advogados vendendo, né? É conversar, entender o cliente. A primeira coisa que eu diria, né, para vocês não fazerem é tentar vender o serviço para o cliente. Então, se você está tratando de fashion law e você tem uma bagagem, por exemplo, de propriedade intelectual, agora você sabe de SD, de direito trabalhista, tributário, sabe quais são as implicações que tem no negócio dele, nas redes sociais, com influenciadores, etc. e tal, como se faz registro, senta na frente do cliente, conversa com ele sobre isso. Entende a realidade dele, né? Cria empatia, conecta, né? Faz a comunicação conectar um ao outro, que é a partir daí que o cliente vai começar a enxergar um valor. Opa, só um pouquinho, essa advogada, esse advogado aqui, ele entende do negócio. Eu preciso dele aqui. Eu preciso ter essa muleta aqui comigo. Como é que a gente faz? E aí você começa a construir a questão da precificação. Né? Eu nunca chego com um valor específico, né, para conversar com o cliente. Primeiro eu entendo ele. Até porque daqui a um pouco ele pode não ser o meu cliente, ser o cliente que eu quero atender ou que eu tenho condições de atender aqui no escritório. Né? Então, eu acho que essa questão, né, de demonstrar o valor que você tem é o principal, né? E não ter pressa. Eu acho que esse é o principal. Né? Não ter 30 clientes num ano. Não, vai construindo a sua base de clientes com o tempo, porque um bom serviço faz com que esses clientes eles vão replicando esse valor que você tem para outros clientes também, para outros potenciais clientes. E com isso, daqui a um pouco, essa demanda, né, receptiva, você vai começar a receber de indicações. Né? Então, aqui no escritório, embora a gente tenha um departamento comercial, nós recebemos muito mais clientes de indicação de cliente do que de prospecção ativa. Né? Então, eu acho que essa questão de mostrar que você conhece o segmento, né? Não só o direito, mas conhece o segmento, conecta mais com o cliente. Você consegue criar mais a possibilidade de colocar a precificação. Né? E aí vai depender muito também da forma que você vai escolher. Né? Eu vou cobrar por ato, eu vou cobrar por hora, eu vou cobrar por projeto, eu vou cobrar mensal. E aí vai depender da realidade de como que você vai entender o cliente também. Né? Esse é um cliente que não tem fluxo de caixa para me pagar mensal. Vamos trabalhar por ato. Né? Revisão de contrato, formação de contrato, o registro da marca, o registro, né, de um direito autoral. E você vai construindo essa relação ao longo do tempo com o cliente, até chegar o momento que esse cliente, de repente, é pequeno, você já está com ele é um cliente médio, e você pode trabalhar, de repente, uma consultoria mensal para fazer algo mais estruturado. Né? Porque o pequeno e o médio negócio, costumo dizer, ele não vai demandar um conhecimento específico, como tem a professora Regina, né, para fazer, de repente, um projeto de governança corporativa, enfim, alguma coisa nesse sentido. Não, né? Ele vai precisar lá no futuro.
mas você pode iniciar junto com ele, trilhar esse caminho junto com o cliente, né? E isso a gente fez muito. E a questão de você especializar também no fashion law, no direito da moda, comunica isso também para outros advogados. Né? Aqui a gente atende muitos escritórios de advocacia do Brasil inteiro que não têm a expertise ou não têm a segurança de trabalhar no segmento, que a gente acaba fazendo parcerias, né? E parcerias de diversas formas. Aí vai depender da realidade do cliente, do próprio escritório, de como ele quer trabalhar, da bandeira, enfim. A gente aqui está sempre aberto e a gente tem muitos parceiros que são advogados, escritórios de advocacia. Então, acho que é muito mais essa questão de não ter a pressa, mostrar para o cliente que você tem esse valor, você tem o conhecimento, que isso é importante para ele, e a partir daí você começa a construir, inclusive, a precificação do teu trabalho. Exatamente, professor Cristiano. Acho que conseguimos aqui englobar, responder as perguntas que nos foram feitas. Foi, para mim, um grande prazer aqui estar nesse bate-papo. Muito legal, muito legal. Para mim foi uma honra também. Eu estou na ASP de 2015, então acompanho bastante também, e é uma associação que me ajudou muito, me ajuda muito, ajuda muitos advogados. Eu indico, mesmo sendo uma associação de advogados de São Paulo, né, eu indico muito para os advogados daqui, não só pelos serviços também de gestão de processo, de notas, de cursos e outros benefícios, né? Eu indico que a associação vale a pena, não é um custo alto e esse custo se paga facilmente. Então, para mim foi um prazer também, professora Regina, estar ao teu lado, de dividir contigo, aprender um pouco mais também aí com o teu conhecimento, com a tua bagagem, né? E eu fico sempre à disposição aí, eu deixei meu e-mail também, ajudo muita gente aí também no Brasil que está começando nessa área. Recebo muito currículo também para Fashion Law, mas infelizmente a gente não tem ainda cliente suficiente para atender todo mundo, né? Mas tem muita gente que já passou. E é sempre um prazer falar sobre esse tema aí, que é uma das minhas paixões aí. Com certeza, para mim também foi um grande prazer estar aqui na ASP, né? Como eu mencionei no início da minha exposição, o meu primeiro estágio eu consegui por conta da ASP, quem chegou depois. Eu, na época, não tinha quase nada no currículo, fui lá, deixei meu currículo lá no centro, e desde 2009 eu sou associada também, então gosto não só da forma da organização, das facilidades que a gente tem enquanto ali serviço, né, para quem está na lida aí da advocacia, mas também pelo nível, né, de informação, dos boletins, enfim, tudo que a gente recebe de conteúdo sempre de muita qualidade. Para mim, então, foi um grande prazer. Vou colocar aqui também as minhas redes sociais aqui para quem quiser acompanhar. Estou sempre publicando e postando informações, né, tanto sobre cursos curtos, cursos de longa duração, porque eu acho que um dos recursos maiores que nós podemos ter é o conhecimento, né? A gente só consegue vender algo se a gente souber com propriedade fazer aquilo. E o que a gente não souber, como mencionado o próprio professor Cristiano, a gente faz via parceria, né? Porque a gente não é obrigado a saber tudo e é muito melhor quando isso vira uma coisa colaborativa. E o Fashion Law não tem como não ser colaborativo, né? A gente não conseguiria abarcar todas as áreas. Certamente alguma ia acabar ficando deficitária. Então a gente tem a oportunidade aí de sempre interagir com outros colegas. Então quero agradecer mais uma vez e dizer que foi um prazer e agradecer a todos vocês que estiveram aqui conosco essa manhã. Legal. Seria legal se a gente pudesse fazer um print, né, de todos, né? Uma fotinho de todos aqui. Não sei se é possível, Felipe. Eu acho que não, acho que não será possível. Acho que eles só vão passar uma mensagem, não dá aqui, infelizmente não, mas sintam-se aí virtualmente abraçados, né? Obrigada, pessoal. Um bom dia. Obrigado, bom final de semana para todos aí.